Os bolsonaristas não gostaram da postura do Bolsonaro no seu depoimento do Supremo Tribunal Federal. Sabem quem foi que aconselhou ele a agir daquela maneira? O ex-presidente vampirão Michel Temer. Olha só. Minha gente, a gente tá gravando esse plantão agora, esse corte, no dia 12, dia dos namorados. E tem um bromance rolando há algum tempo já entre Bolsonaro e o Temer, Sofia Labanca, que é curioso, né? Vamos contar essa história? Pois é. Como eu já tinha até me preparado aqui para lembrar que não é a primeira vez que algo desse tipo Uhum. acontece, né? Que coisa. Mas enfim, eu acho que muita gente, se não todo mundo, o nosso público, pelo menos, acho que praticamente todo mundo viu alguns trechos, pelo menos, do interrogatório do Bolsonaro no STF. E os bolsonaristas viram também e não gostaram do que viram, né? O pessoal lembra principalmente daquele trecho em que o Bolsonaro chama o Xandão para ser vice dele, mas não foi só isso que irritou. Também teve os pedidos de desculpa. E sim, o Bolsonaro pediu desculpas não uma, mas duas vezes aos ministros do Arregou. STF. Vou até mostrar aqui. A parte do vice-presidente a gente já mostrou em uns três cortes diferentes, então não precisa mostrar de novo. Vamos pedir desculpa. Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa, essa reunião e depois foi, eu não sei onde foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. Então você vê ele pedindo desculpas porque a reunião que ele está se referindo é aquela reunião que foi gravada onde eles discutem a possibilidade de golpe, que tinha ministros, é, tem lá o general Heleno dizendo que não podemos falar isso aqui abertamente, conversamos isso depois e toda aquela coisa. Nessa reunião, o Bolsonaro usa palavrões para se referir aos ministros da STF, aí ele pede desculpas. Ele também pede desculpas por acusar os ministros de tentarem, de alguma forma, alterar o resultado das eleições nessa mesma reunião. Entendi, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. Se eu puder. Então você vê aí Bolsonaro se desculpando, Mansinho, mansinho. mansinho, Ah. mansinho. E isso pegou muito mal entre os bolsonaristas. A Dai fez um corte comigo aqui ontem, mostrando nos grupos bolsonaristas isso aí caiu como uma bomba, gerando briga entre aqueles que criticavam e aqueles que acham que Bolsonaro está acima de qualquer crítica. Mas aí vem uma questão, ok, e como é que Bolsonaro chegou à conclusão que ele deveria assumir essa postura? Aí a gente vai lá para a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis. Bolsonaro se aconselhou com Temer antes do interrogatório no STF. Vamos descer para a parte que nos interessa. Segundo apurou a coluna, Bolsonaro conversou a sós com Temer na sexta-feira, dia 6, em São Paulo. O ex-mandatário do PL ficou na cidade até domingo, dia 8, e teve outras reuniões preparatórias para essa oitiva. Temer, de acordo com interlocutores, aconselhou Bolsonaro a agir de forma serena e equilibrada no interrogatório. Ele também sugeriu que Bolsonaro pedisse desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. Ó. Acho que o Bolsonaro aceitou a sugestão. Daí a gente pode ir para a coluna da Juliana Dalpiva, lá no ICL, que vai trazer mais informações para a gente. Bolsonaro se preparou para interrogatório do STF na casa de Temer. Na avaliação de aliados, Bolsonaro enfraqueceu seu discurso de perseguição ao acatar conselhos de Temer. O jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, revelou que o MDBista tinha aconselhado Bolsonaro a pedir desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e adotar postura mais serena. A coluna confirmou a informação e apurou outros detalhes. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, a decisão de ir conversar com Temer foi do ex-presidente. Bolsonaro foi sozinho até a casa de Temer e não comunicou ninguém de seu grupo mais próximo, ou seja, ele foi de surpresa. O resto dos bolsonaristas ali do círculo dele não sabiam o que ele estava fazendo.
restante da preparação se deu com o grupo de advogados que atua em sua defesa. São eles Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser. Aí, a casa de Temer irritou bolsonaristas. Na avaliação de parte do grupo próximo do ex-presidente, ao adotar a postura indicada por Temer, Bolsonaro enfraqueceu seu discurso de perseguição. Na visão deles, Bolsonaro não enfrentou Moraes e sequer mencionou de maneira clara que se vê perseguido, e com isso ficou sem discurso político. Diferente do embate de Lula e Moro em 2017, por exemplo. No grupo próximo a Bolsonaro, Temer não trouxe resultados concretos para a defesa de Bolsonaro em nenhum momento. Então, parece que não apenas irritou os bolsonaristas, os malucos, como o próprio Bolsonaro dizia, como parece que irritou, inclusive, os mais próximos do Bolsonaro. Agora, tem uma coisa que eu tenho que destacar aqui. Diz ali, diferente do embate entre Moro e Lula, mas é que tem uma diferença bem grande no embate entre Moro e Lula em 2017 e embate entre Xandão e Bolsonaro agora em 2025. O Lula realmente estava sendo perseguido. Aí você realmente tem diferente do Bolsonaro. Bem relevante. Mas daí só para completar, Lúcio, antes daí eu passo a palavra para você fazer seu comentário. De fato, não é a primeira vez que o Temer faz esse papel. Uma das imagens mais marcantes do Bolsonaro foi o 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro sobe no trio elétrico lá em São Paulo e grita: "Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!" Né? E daí depois daquilo, o que ele fez? Ele foi se aconselhar com o Temer, da onde saiu uma cartinha na qual ele baixava o tom, né? E a declaração à nação. Bolsonaro aprovou a declaração à nação escrita por Temer na manhã seguinte aos atos de 7 de setembro. Isso aí no dia 10, notícia do dia 10 do Otávio Guedes, dia 10/9 de 2021. Então o Temer já tinha feito esse papel de tentar apaziguar o discurso do Bolsonaro para que ele não se enrolasse demais com a justiça antes. Aparentemente, Bolsonaro está tentando refazer essa trajetória. O negócio é que o Bolsonaro fez isso lá em 2021 e depois endureceu o discurso dele mais uma vez. Vamos ver quanto tempo que o Bolsonaro mansinho vai durar dessa vez. Exatamente. É de golpista para golpista, né? De golpista para golpista. Só estilos diferentes de golpe. Exato. A gente tem que admitir que o Temer realmente é um cara politicamente muito ensaboado, né? Ele sabe muito bem jogar o jogo da política. Se não fosse verdade, ele não teria conseguido um cargo de vice num governo de esquerda, em tese, pelo menos de esquerda, não teria conseguido fazer o golpe como ele queria, com Supremo, com tudo, né? Como foi falado, o Jucá aquela vez, e ainda não teria conseguido escapar dos casos em que ele estava envolvido, tá? Porque teve muito caso com o envolvimento do Temer aí. Então, de fato, o cara é uma cobra criada da política. O cara sabe fazer política. Digo mais, Sofia, se ele quisesse, de fato, estar na política até hoje, em cargo público, ele estaria, tá? Ele estaria como deputado, como senador. Provável. Tranquilamente. Muito apoio. Ele sabe jogar dos dois lados, ele sabe agradar aqui, agradar acolá. Então, é um cara experiente politicamente e não tô dizendo que isso é bom, tá? Só tô dizendo que o cara sabe. E aí, o Bolsonaro vai lá e tenta conseguir aprender um pouco, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro não é diferente do Temer, é bem articulado politicamente, né? O Bolsonaro foi elevado ao cargo de presidente. Ele não conquistou esse cargo. Ele era uma peça que apareceu, ganhou certo destaque por falar besteira na televisão, e aí veio a direita e a extrema-direita e falou: esse é o cara aí que a gente vai jogar lá como o representante, mas assim, de representante não tinha nada, né? Tinha muita gente por trás ali que dava as cartas em muita coisa. Então, diferente do Temer, o Bolsonaro, cara, sempre foi... Tanto é que ele sempre foi baixo clero, né, na política. Nunca conseguiu aprovar nada relevante, nunca conseguiu estar por perto de pessoas relevantes, sempre foi baixo clero. Então, tá tentando ali com o coach vampirão, né?
E tem outro ponto, né, Sofia, que até queria a sua opinião sobre isso. Para o Bolsonaro, é relevante ele não ir para o embate contra o Xandão, porque não é aquilo ali que ia definir se ele vai preso ou não. O que vai definir muito provavelmente é o relatório que já está pronto, já tem muita coisa pronta. Aí vem a decisão dos juízes, né? O Fux acho que não vai votar muito pela condenação. Só que para ele é importante apaziguar as coisas por dois motivos. Primeiro, talvez possa diminuir a pena. Segundo, ele pode tentar uma prisão domiciliar por conta das questões de saúde que ele aparenta ter ou diz ter, né? Então, ele pode, inclusive, pleitear algo nesse sentido. O que você acha? Eu acho que ele teria duas possibilidades, duas formas de lidar, porque eu estou de acordo com você. O relatório e a denúncia do PGR é o que vão definir. Aquele interrogatório ali não ia fazer muita diferença de uma maneira ou de outra. Ele poderia ir por um caminho de tentar apaziguar para tentar uma pena menor, como você está colocando. Outra possibilidade seria ele poderia tentar usar aquele interrogatório para inflamar a sua base de apoiadores para tentar botar fogo no país caso ele fosse preso. A questão é que as últimas manifestações que foram feitas pela anistia e tudo mais floparam totalmente. Então eu acho que isso meio que desestabilizou esse segundo plano. Broxou imbrochável. Broxou imbrochável, exatamente. Sobrou para ele tentar partir para essa tentativa de apaziguamento. Perfeito. Eu quero saber a sua opinião. Manda aí nas mensagens, nos comentários, pra gente saber o que você acha que vai dar com o Bolsonaro nesse caso aí. E tem outros, né? Esse é um dos casos que ele está sendo investigado e julgado, tá? Tem outros aí que virão em breve. Pode ser que a gente tenha somas de penas aí pela frente, tá? Pode ser. Bom, minha gente, olha, antes de ir embora, deixa eu convidar vocês para o nosso novo telescópio. Olha aí na tela, a doutora Ana tá viajando, mas tá trabalhando a doutora Ana. Nesse episódio a gente vai falar qual é o problema da J.K. Rowling com pessoas trans. Sofia, gostaria muito que você... É claro, né? A gente não vai dar spoiler, mas dá para ter uma ideia de qual é o problema dela, de fato? Vamos lá, ela está financiando, basicamente, o movimento contra pessoas trans no Reino Unido, né? Então, ela já financiou grupos que abriram um processo que foi até a Suprema Corte, acabou tirando os direitos de pessoas trans por lá. Agora ela criou um fundo para combater pessoas trans na justiça, usa a influência dela para se meter em reuniões com o Partido Trabalhista, né, o partido de esquerda do Reino Unido, para tentar convencê-los aí a votar contra pessoas trans no legislativo. Então, a J.K. Rowling, ela realmente usa todo o poder político e financeiro que ela conseguiu, principalmente através da série Harry Potter, para atacar pessoas trans. Mas aí nesse vídeo, a gente mostra como o problema vai além dela. Não é só J.K. Perfeito. Rowling o problema. Olha aí, eu adoro essa vinheta do telescópio, eu acho muito bonitinha. Então já fica o convite, já tá disponível, tá? Não tá só para membro, nem nada, tá disponível. Terminando esse vídeo aqui, você pode ir lá assistir o novo telescópio, que tá muito legal. Então ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima.